A todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Primeiro, o agradecimento, o convite honroso de estarmos juntos e, em especial, falarmos sobre os três andares da casa mental, baseado exatamente na obra de André Luiz, No Mundo Maior, através de Chico Xavier. Esse capítulo 3 e 4 que ele trouxe e que, na verdade, vem sendo estudado cada vez mais, aprofundado, diante de vários aspectos. Doutora Ivênia Prada, junto com Sérgio Lopes e Décio Iandoli, inclusive escreveu o Cérebro Triuno, que foi um estudo baseado exatamente nesses dois capítulos. Então, Cérebro Triuno a serviço do espírito, onde tiveram um enfoque exatamente dessa obra que nós vamos seguir, porque são vários vieses, vários viés com relação que você pode tomar. A obra foi baseada no estudo anatômico, fisiológico, e uma terceira parte fazendo uma correlação com as leis morais, as leis divinas, as leis naturais. E vai ser exatamente nesse viés das leis naturais e da influência que temos e da interferência que nós temos nessa caminhada evolutiva. O cérebro triuno, ele mostra exatamente o grau de ascensão quando se divide em cérebro inicial, intermediário e o frontal. É como se fosse uma escada onde você vai crescendo, galgando cada vez mais essa ascensão. Ou seja, é o processo evolutivo de todos nós nessa caminhada. E, diante disso, nós vamos verificar que nós temos uma relação com o passado, o presente e uma construção do futuro. De sorte que, numa análise inicial, nós veremos que Kardec, o que ocorreu? Ele codificou a doutrina espírita, ou seja, essa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece a todos nós, que vem norteando e vem nos enchendo de conhecimentos, tendo como base exatamente os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, seu exemplo. Veja que quando Kardec codificou a doutrina e lançou o Livro dos Espíritos, essa obra basilar, Freud não tinha nenhum ano ainda. Só que Freud, o pai da psicanálise, ele foi um estudioso do inconsciente. É como se fosse um desbravador do inconsciente. E trouxe as bases da psicologia para todos nós. Essa psicologia, da forma como ela é estudada hoje, o seu progresso, a sua evolução é significativa. Mas uma coisa importante é verificarmos: ele não identificou a relevância e a profundidade dessa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora. Até porque, por exemplo, a análise foi, de uma certa forma, equivocada. Talvez por não ter estudado adequadamente, aprofundado seu estudo, ou não ter se dedicado. Então, esses conceitos que nós temos solidificados cada vez mais, e, ao mesmo tempo, estendendo uma apreciação dessa comunicação do mundo material com o mundo espiritual, ou seja, as bases fundamentais da doutrina espírita, elas residem em, eu diria, três aspectos importantes aqui no momento para a nossa análise. A imortalidade da alma, que seria uma base filosófica, a comunicabilidade dos espíritos, que nos trazem exatamente como estão vivendo no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, nos incentiva numa caminhada, e a lei de reencarnação. Uma lei não é um artigo de fé,
não é, por exemplo, um dogma, mas é uma lei. Então, ele não teve essa preocupação de estudar esses fenômenos psíquicos, como a mediunidade, de sorte que ele publicou, em O Futuro de uma Ilusão, ele publicou o seguinte: se nós, eu vou pedir licença para ler exatamente o que ele colocava no livro. Se conseguíssemos, ou a salvo, de dúvidas, um só componente do sistema religioso, todo o conjunto ganharia extraordinariamente em credibilidade. A isso se relaciona a atividade dos espíritas, que estão convencidos da sobrevivência da alma individual e querem demonstrar de maneira indiscutível a veracidade desse ponto da doutrina religiosa. Opa! É uma visão que ele tinha naquele momento e complementava ainda. Infelizmente, não conseguimos argumento, não consegue argumento do que as aparições e as manifestações de seus espíritos são apenas produtos de sua atividade psíquica. Eles evocaram espíritos de grandes homens, de eminentes pensadores, mas todos os pronunciamentos e informações que deles receberam eram tão tolos, tão irremediavelmente vazios, que não podemos acreditar em outra coisa senão na capacidade que têm os espíritos de se adaptar ao círculo de pessoas que os invoca. É bem verdade que, diante disso, nós temos uma visão totalmente diferente. Essa visão limitada que ele trazia, onde não procurou verificar e acrescentar algo maior. Então, ele tem uma conclusão, de uma certa forma, muito assodada, muito precipitada. Agora, não tira o mérito da sua obra. Não tira o mérito de trazido exatamente uma nova maneira de observarmos como é o comportamento do ser humano, como é o seu funcionamento psíquico. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma ideia exata daquilo que Kardec nos trouxe. Kardec nos trouxe que o Espiritismo é uma ciência de caráter progressivo, que não nasceu pronto, que reservou ao futuro os novos questionamentos. De que forma? O tripé que mantém a doutrina espírita é um tripé: ciência, religião e filosofia. E veja que ele chamava a atenção, de repente, se algo for provado, a ciência provar que algo está diferente daquilo que nós trazemos, siga a ciência. Ou seja, a ciência está sempre evoluindo, mas o que foi trazido não foi modificado praticamente, e sim comprovado no decorrer do tempo. Então, se trata de uma ciência de caráter progressivo. E quando é que ele traz isso? Ele já traz isso na Gênese. Na Gênese, é essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então, é um método de observação no sentido de verificar uma conformidade com as leis divinas. Ou seja, na base da estrutura da doutrina espírita tem Deus, os espíritos, a comunicabilidade, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. É uma visão bem clara, e, com isso, alguns aspectos vão sendo trazidos a cada instante, a cada momento. Lembremos, por exemplo, que Kardec vivia numa época onde a evolução da ciência, e ele, como grande educador, como grande estudioso, com um trabalho dedutivo assim, relativamente ajustado,
relativamente fantástico. Então, ele percebeu esse processo evolutivo e as relações humanas e espirituais, ou seja, baseado nas leis. Então, baseado nas leis, por quê? Porque não vinha derrogar absolutamente nenhuma lei. Então, e tinha como uma base, um pano de fundo, os ensinamentos que o Mestre amado Jesus nos trouxera. Então, e ele mesmo já afirmara: eu não vim destruir as leis, e sim fazê-las cumprir de repente. Então, diante do contexto da época, algumas coisas foram favoráveis. Kardec já estudava o magnetismo, Kardec aproveitou a evolução da ciência com a eletricidade e, baseado nas leis físicas conhecidas do tempo, a lei de causa e efeito, que é uma lei que rege todo o nosso comportamento na verdade, o que nós fazemos, o que nós construímos, então nós temos um retorno diante daquilo que nós executamos. E veja, por exemplo, que ele estava baseado na lei mecânica da lei de ação e reação de Newton. Então, bem afeito às coisas da época, ao desenvolvimento da ciência. Então, nós sabemos perfeitamente a lei de causa e efeito, nós não fugimos da lei de causa e efeito, diante das nossas atitudes, diante da nossa caminhada. De sorte, por exemplo, que os autores lá do Cérebro Triuno, eles fazem um relato, e mais precisamente Sérgio Lopes, esse psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, presidente da AME Pelotas, ele narra na terceira parte do Cérebro Triuno que trata-se de uma viagem do homem animal para o homem espírito. Veja, do homem instinto, com a capacidade de sobrevivência, com a condição de luta e fuga para sobreviver, que somente o homem instinto, que somente pensa em si mesmo, para um homem moral, que não consegue mais viver pensando apenas em si próprio. Ou seja, qual é o objetivo básico da doutrina espírita? A reforma moral, a evolução moral do indivíduo. Ou seja, afastá-lo exatamente do materialismo para um entendimento muito mais amplo, um conhecimento e uma valorização do espírito imortal que nós somos. Ou seja, somos produtos do pensamento divino. Através de quê? Através da sua misericórdia, da sua bondade e da sua justiça. E estamos caminhando gradativamente. Então, diante disso tudo, aí nós vamos verificar alguns nexos, ou seja, o cérebro inicial. O cérebro inicial é a residência de quê? Dos nossos impulsos automáticos, os instintos. Está descrito ali. E lembremos que isso tem uma importância muito grande, porque quando nós olhamos a obra de Kardec, nós vamos observar uma coisa que na Revista Espírita, o que a Revista Espírita nos traz? A Revista Espírita nos mostra que é um jornal de estudos psicológicos. Então, nessa camada inicial, nesse andar inicial, ou seja, no cérebro inicial, aqui estão os nossos impulsos automáticos, os nossos instintos. Ou seja, nós estamos ligados ao passado. Nós somos hoje o que nós fizemos no passado. Nós trazemos registros significativos. E de sorte, por exemplo, que isso está associado a quê? A lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, que é algo que nós já trazemos isso instintivamente. Então, nós estamos construindo, destruindo, reconstruindo. Nós precisamos da nossa conservação. Nós estamos nos multiplicando, nos multiplicando. Então, as leis existem, as associações, elas existem aí. E tem a questão do cérebro intermediário. É
o presente. O presente, ou seja, as nossas conquistas atuais, onde nós vamos adquirindo e vamos consolidando o que? As nossas qualidades. As nossas essências, elas existem. Ou a nossa essência, ela é boa. Já que nós somos produtos do pensamento divino, nós somos produtos do seu amor. Consequentemente, nós já trazemos dentro de nós essas leis que estão registradas de alguma forma e que irão se manifestar. Por quê? Porque as leis, quando Kardec questiona os espíritos, eles respondem que onde é que estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, nós não precisamos absolutamente de nada para dizer que nós cometemos algum equívoco, que nós cometemos algum erro. Não, porque a nossa consciência demonstra. Assim como a nossa consciência mostra as coisas adequadas que nós estamos fazendo. Esse exercício, essa busca de transformar, de repente, os nossos vícios em virtudes. E as virtudes, elas precisam ser trabalhadas. E elas são trabalhadas. Virtude é a qualidade de quem tem força. É a qualidade de quem tem força. Ter paciência é ter força. Capacidade de perdoar é ter força. A benevolência, a indulgência, a generosidade, enfim, é ter força para um caminho único. Então, com esse aqui, o cérebro intermediário vai exatamente mostrar que, através dessas funções, dessa transmissão, dessa vontade de transformação, vai exatamente nos dar, construir algo muito maior. Então, está associado a quais leis? A lei do trabalho, porque qualquer coisa de útil, como a espiritualidade traduz para Kardec, que é feito, é trabalho. A lei da sociedade, nós somos gregários, nós precisamos uns dos outros. A lei de progresso, nós não andamos para trás, nós estamos progredindo, uns mais rapidamente, outros mais lentamente. A compreensão da lei de igualdade, afinal de contas, somos produtos do pensamento divino, então somos iguais, somos filhos do mesmo Pai. Então, devemos entender, e essa lei de igualdade nos facilita muito, muito para que nós possamos entender o próximo, para que nós possamos olhar o próximo, para que nós possamos abrir o nosso coração para o próximo, o que nos fará bem e que fará bem aqueles onde se estende a mão, onde, na verdade, se coloca algo um tanto quanto auxiliando na caminhada. E a lei de liberdade. Nós nascemos para sermos livres. Agora, a liberdade exige responsabilidade, porque liberdade sem responsabilidade é dor garantida no futuro. De sorte que, além desse, agora nós estamos diante do cérebro frontal, que é o mais novo, e numa subida de escadas, ele está lá, num outro patamar. Então, é a parte mais nobre da evolução, assim como é a mais recente, onde nós mantemos a comunicação com o mundo espiritual, recebemos as informações que vêm do mundo espiritual, transmitimos através, por exemplo, do cérebro frontal. Então, é onde se elabora o quê? A moralidade. É onde se elabora, onde o indivíduo cresce moralmente. Ou seja, é onde ele vai expressar o seu inconsciente, o inconsciente divino. Ele vai expressar as parcelas de potenciais latentes, ou seja, potenciais latentes, porque quando nós nascemos, nós trazemos potenciais que irão se manifestar em alguma época, em algum momento. Veja, quando somos crianças, agimos como criança, como dizia Paulo de Tarso. Mas chega um momento que
aquelas potencialidades que nós já trazemos, elas irão se manifestar, e se manifesta através das experiências que nós trazemos de vidas passadas. Então, essas potencialidades latentes se manifestam sob a forma de vocação, se manifesta com as ideias inatas que nós trazemos, com comportamentos diversos, os mais variados possíveis, porque depende do nosso grau evolutivo. E, ao mesmo tempo, vão emergir em alguma época, mesmo que nós não tenhamos isso conscientemente. Elas irão se manifestando. Então, estão associadas a quê? O cérebro frontal, a lei de adoração, que é algo inato. Nós já trazemos esse conhecimento de que algo superior, de que algo inteligente coordena a nossa vida, associado exatamente ao estudo da lei de justiça, amor e caridade, que é o resumo de todas as outras leis. É como se fosse a síntese de todas as outras leis. Nós precisamos de justiça. Aqueles que já foram injustiçados sabem perfeitamente disso, quanto isso tocou, quanto deixou marcas e até cicatriz. Nós necessitamos do amor. Estamos, por exemplo, para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Mas para chegarmos ao amor, precisamos exercitar as virtudes. Ou seja, exercitar, aí junta a paciência, a tolerância, a indulgência, a bondade, a generosidade, a gratidão, a alegria, a amizade, etc., etc. Junta tudo, mistura. Qual é o conteúdo? Qual é o resultado final? Amor. E a caridade, fundamental, no sentido de nos aproximar muito mais de Deus, e a ausência de caridade nos afasta de Deus e nos traz a lei de causa e efeito, evidentemente, ela se manifesta perfeitamente. De sorte, por exemplo, que qual é o nosso determinismo como espírito imortal? Que nós sejamos felizes. Então, que atinjamos a plenitude, que atinjamos a perfeição, mas não a perfeição absoluta, mas uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. De sorte que, dentro disso, nós vamos verificar que, de uma forma ilustrativa, o cérebro inicial, o cérebro intermediário e o cérebro frontal. Sim, mas por conta de que nós estamos subindo esses degraus para que um dia nós possamos alcançar a iluminação, um é mais valoroso do que o outro? Não, todos são importantes. Todos são importantes. Então, apesar dos andares do cérebro serem divididos em níveis de evolução, isso não nos parece dizer que um seja mais importante que o outro, ou que devamos valorizar muito mais um e menos o outro. Na verdade, não é. Então, todos são importantes. Então, exige-se e existe uma necessidade de termos isso em equilíbrio. Porque, veja, diante desses aspectos, o que é que poderia nos trazer, criar situações mais difíceis? O cérebro ocioso. Então, veja, se diz, inclusive, que o cérebro ocioso é uma oficina do mal. As ideias fixas ou obsessivas que nós podemos permanecer, o que nos limita no sentido de ampliarmos a nossa visão. Nos mantemos, de repente, numa visão muito horizontal e esquecemos da visão vertical, que nos aproxima do alto, que nos aproxima dos mensageiros de luz, de paz e de todos os outros. E, com isso, também, muitas vezes, as lesões orgânicas, elas trazem alguns aspectos, por exemplo, porque as lesões orgânicas, na verdade, é o ponto final daquilo que nós trazemos no nosso interior, de repente, na nossa mente. A grande parte das doenças físicas, elas estão relacionadas com o que nós temos no nosso interior. E, nisso, muitas vezes,
está acometido aí também de processos obsessivos, os quais, pela nossa invigilância, nós temos algumas dificuldades. E aí nós auxiliamos para que isso ocorra. De sorte, por exemplo, que diante, por exemplo, das nossas funções mentais, onde nós nos situamos, que as coisas espirituais, como o exercício da ética, como sentimentos relativos à bondade e à caridade, valerem mais do que estruturas psíquicas mais primitivas, como sexualidade e instinto de conservação. Não é bem assim. Claro que nós sabemos que nós somos o que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles têm uma importância muito grande, mas o conjunto é que nos faz, por exemplo, é que nos faz manter exatamente esse equilíbrio tão necessário, porque nós produzimos energia e nós captamos energia. E essa produção de energia e essa captação de energia depende, evidentemente, dessa caminhada que nós fazemos, que nós temos. Ou seja, então, nós precisamos desse equilíbrio, dessa harmonia de todos os nossos setores. Então, veja que o nosso sistema psíquico, ele é fundamental, mas tem horas também que nós precisamos trabalhar, melhorar esse sistema psíquico através do encontro social. Então, temos uma necessidade desse encontro social, como temos uma necessidade para estarmos sozinhos. Não se trata daquela solidão onde o indivíduo se afasta do mundo e o isolamento é o grande conselheiro dele. É um péssimo conselheiro. Então, mas estarmos sozinhos para a nossa meditação, para nos conhecermos, para mergulharmos no nosso interior, então isso nos traz benefícios para nos encontrarmos ligados, de repente através da oração, ou seja lá como for, nos ligarmos com o alto. Então, isso é fundamental. De sorte, por exemplo, que tem um aspecto aí, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, o Evangelho já traz isso. Porque se cuidar apenas do corpo, o espírito adoece. Se cuidar apenas do espírito, o corpo adoece. Então, os nossos pensamentos e as nossas emoções, então, a vigilância com relação aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas emoções, as nossas emoções pelos nossos sentimentos, os nossos sentimentos pelas nossas ações. Então, isso pode, imaginemos pensamentos positivos, então sentimentos serão positivos. Então, pode nos fazer curar. Mas pensamentos negativos, emoções negativas e sentimentos negativos podem nos fazer adoecer. Então, é a nossa consciência que vai nos auxiliar nessa caminhada, nessa observação. Aí começam algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, algumas afirmativas. Pensar com o coração é o nosso presente e o nosso futuro. Então, o nosso coração deve andar de mãos dadas exatamente com o nosso cérebro. Os nossos sentimentos, eles elaboram, eles liberam substâncias químicas que são transmitidas através do sistema nervoso. Então, esses são esses mensageiros biológicos que podem tanto nos auxiliar como podem nos ferir. Então, por outro lado, nós podemos afirmar que a nossa consciência modifica o nosso corpo, a nossa saúde e até o ambiente. Nós podemos afirmar sim. Por quê? Porque se eu tenho um pensamento negativo agora, a minha frequência cardíaca já modificou. Então, existe uma reação bioquímica imediata. Se eu tenho, a minha frequência respiratória já modificou. A minha saúde também pode modificar, porque o bem-estar depende do equilíbrio. Saúde é equilíbrio, é harmonia. Doença é desequilíbrio, é desarmonia. Então, nós estamos nesses vínculos que eles são necessários para entendermos o nosso comportamento. Então, qual é o triângulo da sabedoria? E essa busca pelo triângulo da sabedoria é a busca pela verdade. Agora, é buscar o autoconhecimento, buscar a aproximação. Então, não é necessário somente saber, nós precisamos saber, sim,
porque intelectualmente isso nos dá discernimento. Se nos dá discernimento, nos dá escolhas adequadas. Escolhas definem a nossa saúde e definem o nosso destino. Então, nós precisamos, além de saber, precisamos sentir. Além de sentir, saber e sentir, precisamos vivenciar todos esses ensinamentos, essa busca pela verdade que vai nos trazer essa liberdade e que vai nos fazer voar mais alto, de alguma forma. De sorte, por exemplo, que Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, no seu livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela traz uma coisa assim que nós achamos significativo. Ela diz, uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre uma brecha nas trevas. Se você acender um fósforo numa treva, acabou a treva, ilumina. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Quantas vezes uma gotinha só que você massageia e diminui essa aflição. Uma palavra sábia guia uma vida, orienta. Um gesto de amor inspira a esperança e doa a paz. Por quê? Porque nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a esperança. Uma definição que outro dia eu ouvi de esperança é que esperança é o jardim pelo qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. O que é que Deus deseja para nós? Ele deseja que nós sejamos felizes e nos oferece oportunidades para que isso ocorra. Agora, para sermos felizes, nós precisamos de paz. Então, veja, conhece alguém que seja feliz que não tenha paz? Conhece alguém que não perdoa, que tenha paz? Então, de repente, nós remamos em direções contrárias àquilo que nós desejamos. Então, alguns questionamentos, quando nós olhamos esse universo, será que o que está nos afligindo são os nossos impulsos primitivos, passados, ou seja, por serem fortes? Será que é por conta da nossa fraqueza moral, que faz com que nós mantenhamos os nossos equívocos? Ou seja, os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas aflições, trata-se de uma oportunidade de despertar o nosso espírito. Isso é fundamental. De sorte, por exemplo, que essas forças destrutivas que nós trazemos na nossa mente, de repente, ela vai atingir primeiro quem? Primeiro a nós mesmos. Vai nos desequilibrar. Depois é que ela atinge o ambiente externo. Por outro lado, nós vamos verificar que essas emoções, tanto elas podem curar o nosso corpo, como podem aniquilar. Então, as nossas preocupações excessivas, elas podem adoecer um corpo são, como dizia Emmanuel, e pode agravar um corpo doente. Então, essas nossas emoções precisam ser trabalhadas mais adequadamente. De sorte, por exemplo, que nesses sintomas, esses sentimentos negativos, esses sintomas depressivos, na verdade, atuam nesses trilhões de células que nós temos e que elas se harmonizam, se equilibram e eles causam, de repente, aquelas distonias e, ao mesmo tempo, baixa a nossa imunidade. O que se chama da psiconeuroimunologia, ou psiconeuroendocrinoimunologia. Então, nós baixamos a nossa resistência, aí abrimos portas para os vírus, para as bactérias, e com suas consequências significativas. Então, nós temos isso aqui, nós temos os momentos para nossa conservação, cuidados pessoais, tanto físico como psíquico, temos uma necessidade da socialização e temos um tempo que nós devemos dedicar para a nossa transcendência, para essa verificação, já que somos um espírito vivendo experiência terrena. Então, de acordo com as nossas possibilidades evolutivas e de acordo com o nosso investimento que fazemos no nosso crescimento, nós vamos verificar, por exemplo, que isso é fundamental. Então, à medida, por exemplo, o nosso instinto ele está substituído pelo crescimento intelectual? Não. O nosso instinto ele vai permanecer sempre. O nosso instinto muitas vezes vai nos conduzir ao bem, vai nos conduzir mais rapidamente
vai nos criar uma defesa. Kardec traz isso na questão 75 lá do Livro dos Espíritos. Então, o nosso instinto ele vai se manter, mesmo com a nossa evolução intelectual. Isso é fundamental que ele permaneça. De sorte, por exemplo, que em Evolução dos Dois Mundos, André Luiz traz que a criatura guarda dentro dos órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores, para chegarmos a essa condição nominal, onde a inteligência faz parte, e necessário não somente a inteligência intelectual, mas a inteligência emocional e, mais ainda, a inteligência espiritual. Se quanto mais rápido elas estiverem ajustadas, melhor para a nossa caminhada. De sorte, por exemplo, que, diante disso tudo, nós não podemos prescindir das sugestões que nos vêm do alto. Nós precisamos mobilizar o nosso remédio salutar da compreensão e do amor. Nós precisamos cultivar a humildade, que é a maior virtude que nós podemos ter, que é a primeira virtude, através, evidentemente, desse exercício de compaixão, desse exercício de solidariedade, desse cuidado e desse amor fraternal. É dessa fraternidade universal que deve ser utilizada, desse altruísmo. Quem é que sai ganhando com a ação altruística? Todos nós. Aquele que recebe e aquele que se doa. E, com isso, fugir exatamente do oposto, que é o orgulho e a vaidade, que nos imobiliza. Então, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele nos traz essa sugestão para que nós possamos caminhar. Então, nós devemos entender que os cérebros, os andares, são andares, degraus, para serem submetidos e serem ajustados com esforço gradativo, contínuo, persistente, para que nós possamos alcançar exatamente o andar superior e chegarmos a essa iluminação tão desejada, tão necessária, que possa nos trazer a paz e a felicidade. Obrigada, Carlos Alberto, fantástico. Nós vamos, então, passar para o Rafa fazer as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Tá bom? Obrigada, viu? Vamos lá, então. Muito obrigado, Carlos, por uma excelente palestra. Temos uma pergunta da dona Jupira, que faz a seguinte pergunta. Entendi que a função de nosso cérebro é o resultado de outras vidas, pensamentos, etc. Então, quando dizemos que uma pessoa tem o mesmo temperamento de, por exemplo, seu avô, é falso dizer que é herança genética? Veja o seguinte, boa pergunta, excelente. É tão interessante, a concepção nossa, através do espermatozoide e do óvulo, aí nós já trazemos um aspecto genético, mas que foi preparado, na verdade, porque existiu um acordo, ou existiu uma concessão para que essa gravidez ocorresse. Então, recebemos a metade do pai, metade da mãe, e esse é o temperamento. Veja que quando o casal briga, quando é uma coisa ruim, fica o pai todinho. Isso aí é a cópia da mãe. É interessante. Então, o temperamento, você vê que as crianças são cordatas, algumas, outras são mais intempestivas, agressivas. Então, são experiências passadas. Então, não é somente a questão genética, mas o temperamento tem uma influência. Agora, o caráter e a personalidade, a maneira de reagir, então, tem uma influência do meio ambiente, tem uma responsabilidade dos pais. Por quê? Porque aos pais foi concedido não somente a bênção, porque filho é o bem maior. Na verdade, tudo que se tem, de tudo que se vai ter, filho é o bem maior. Então, foi concedido, mas foi concedido para que a infância da criança, do ser humano, é a mais longa dos animais, comparada aos outros animais. Então, para que pudesse estabelecer princípios e valores
E esses princípios e valores norteiam a caminhada dessa criança que amanhã vai ser um adolescente, um adulto, e vai caminhar de acordo. Então, essa maneira de reagir, essa forma de reagir, essa personalidade, ela pode ser extremamente influenciada já nessa caminhada desde cedo. Muito bem, muito obrigado. Uma outra pergunta que chegou: o conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores, isso fica impregnado no ambiente? Fica. Nós emitimos energia e nós captamos energia. Nós somos essa usina assim, captadora. Então, existe uma coisa, uma onda eletromagnética que nos influencia. Elétrica, o que isso significa? Que tem movimento. Então, existe movimento. Magnética, de repente, de atração e de repulsão. Então, isso está impregnado. Então, às vezes, você chega em um determinado local, ninguém falou nada. No trabalho, vamos supor. E parece que hoje aqui a coisa está pesada. Está pesada. Então, está impregnado aquele ambiente. Ou então chega em determinado local, poxa vida, eu estou me sentindo tão bem, é uma paz aqui, é uma serenidade. Então, fica impregnado, sim. Fica impregnado. Daí a questão da vigilância dos nossos pensamentos. Então, isso tem uma importância? Tem. Porque também vai fazer a mesma coisa com o nosso organismo. As nossas células elas vão responder de acordo com aquilo que nós trazemos. Aí, é muito simples. Já ouviram uma coisa assim? Eu tenho uma hipertensão emocional. Quando minha emoção se modifica, então minha pressão sobe. Mas, por outro lado, também equilibra a pressão. Então, veja, do ponto de vista de transmissores, o quanto isso tem uma repercussão na produção, vamos supor, de hormônios, e que esses hormônios vão atuar em cada setor, em cada situação. Vai, de repente, levar lá no aparelho justaglomerular, vai levar a produção de aldosterona, produção em outras tantas substâncias que vão dar constricção e vai aumentar essa pressão. E veja que uma emoção muito forte, de repente o indivíduo faz um infarto, uma emoção muito forte, o indivíduo faz um AVC, ou seja, um derrame cerebral. Assim, só a título muito rapidamente, muito rapidamente. Então, tem interferência em todos os setores. O ambiente tem uma interferência, sim. Obrigado. A Norma pergunta: qual a parte do cérebro é afetada no psicopata e qual andar? Você fala com relação aos andares, não é? Com relação aos andares, o cérebro inicial ele está muito voltado ao passado. Então, de repente, o psicopata ele já traz uma herança ali. O intermediário ele está voltado ao presente, aquilo. Então, as nossas aflições e determinadas situações que nós estamos vivendo, se não foi de agora, ela foi do passado. E nós estamos construindo também um futuro. Então, não é uma localização assim, mas é algo que pode ser entendido. Então, o cérebro frontal, então, nós estamos construindo o futuro, até porque nós atraímos aqueles espíritos que vibram na mesma sintonia nossa. Então, se já alcançou, de repente eu estou fazendo as coisas equivocadas. Então, o meu nível de vibração ele é inadequado. Então, ele atrai aqueles, de repente, os obsessores. Se não existia um obsessor anteriormente, eu estou fazendo a auto-obsessão. Assim como eu também atraio aqueles bons espíritos. Quando meu equilíbrio, a minha harmonia é fundamental. Então, o psicopata ele está também aí, nessa situação. E, em muitas ocasiões, nessas manifestações das psicopatias, tem obsessão. Tem obsessão. Então, tem lesões que podem ser físicas, mas também tem
processos obsessivos, influências. Então, os espíritos influenciam no nosso pensamento. Então, eles trazem. Então, afeta, depende muito do grau evolutivo. Perfeito. Como criar novos hábitos que estão consolidados através das inúmeras reencarnações? O esforço. Quando se fala, por exemplo, nas coisas no presente, então, nós estamos nos esforçando. Kardec traz uma orientação do espírito, reconhece pelo esforço empreendido em domar as más inclinações. Ou seja, nós cometemos erros e acertos. Nós erramos e acertamos, nós caímos e levantamos. Então, essa é a nossa trajetória. Agora, a vontade, que é a maior potência da alma, Leon Denis traz isso muito bem no um dos seus capítulos, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, uma das maiores potências da alma. Então, a nossa vontade vai nos impulsionar a buscarmos a melhoria. A nossa vontade vai nos impulsionar também a fazermos determinadas coisas equivocadas. E uma é bem diferente da outra, no sentido daquela influência que tem. Então, quando eu decido guardar as minhas mágoas, ressentimentos, ódio, rancor, etc., etc., eu decido ter um mal-estar contínuo, persistente. Persistente. Quando eu decido que eu vou modificar, eu preciso. Claro que eu não tenho a mudança, não ocorre da noite para o dia. Não, não é. Precisa perseverança, precisa continuidade, precisa esforço. Então, essa vontade e o esforço vai fazer com que você tenha novas trajetórias. Agora, uma coisa importante que nós tenhamos essa ideia. Nós estamos aqui encarnados num momento, mas recebendo todo o auxílio da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade maior ela está de plantão, esperando apenas que eu eleve um pouco o meu pensamento, que eu faça uma conexão maior com o alto, para que possa agir, atuar. Então, veja, vamos voltar para a pátria espiritual, sim, mas nós vamos continuar sendo amparados e protegidos. A misericórdia divina, ela é infinita, mas ela não é cega. Por isso, a lei da causa e efeito. Adorei essa última parte, vou até escrever para deixar de lembrança aqui para mim. Quando descuidamos da nossa casa mental, quais são os impactos que temos na nossa vida cotidiana, como na família, no trabalho espírita? Todo. O impacto em tudo. Veja, como é que nós aprendemos a gostar do outro? Aprendendo a gostar de si mesmo. Aprendendo a gostar de si mesmo. Então, o esforço primário. Tentar gostar de si mesmo. Se autovalorizar. Então, gostar de si mesmo, você tem um caminho para gostar do próximo. Então, segundo o mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. Espera aí. Então, você precisa amar a si mesmo. Então, se você não consegue amar a si, não vai conseguir amar o próximo. E quanto mais amar a Deus, aí vai ficar mais distante. Então, veja, esse é o impacto. Na hora que você modifica um pouquinho, você leva tempo, às vezes, para perceber, mas quem está do seu lado percebe. Porque nós percebemos as nossas virtudes. É muito comum. Mas sabe quem percebe os nossos defeitos? Quem está do nosso lado e quem está atrás da gente. Só que quando vai nos mostrar, muitas vezes nós reagimos. Então, tem impacto no corpo, sim, tem um impacto. Então, na hora que você modifica um pouquinho, dentro de casa, onde é que começa o exercício? Na família, dentro de casa. Se você harmonizou dentro de casa, fica mais fácil harmonizar lá fora. Se está desarmonizado dentro de casa, é muito difícil harmonizar lá fora.
porque de repente é uma fuga, lá fora é uma fuga. Então, harmonizando a si mesmo, harmonizando dentro de casa, esse equilíbrio. Então, isso tudo vai repercutindo no corpo. Porque o bem-estar não é ausência de doença, não. Você pode estar doente, mas quantas vezes você vai visitar uma pessoa no hospital que está em estado terminal, mas tem uma força e tem um bem-estar muito maior do que você, do que nós, na verdade, e tem essa força. E às vezes você vai visitar alguém, por exemplo, que parece aquela hiena, né? Eu não sei se era uma hiena que tinha os céus, ó dia, o azar, as coisas estão tão para lá, tão down, tão para lá, para baixo, na verdade. Por quê? Porque o interior ele está muito comprometido de alguma forma. Eu não consigo sair, eu não consigo me libertar desse sentimento, dessas emoções, desses pensamentos negativos. Eu não sei se eu consegui responder a quem questionou, Rafa. Eu acho que respondeu muito bem, sim. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Se alguém tiver, pode levantar a mão e abrir o microfone, viu? Então tá. Então, Carlos, muito obrigado pela palestra excelente, por tantas respostas às nossas perguntas também. Se a gente pudesse pedir para, por favor, você encerrar com qualquer consideração final e uma prece de encerramento, por favor. Na verdade, a consideração final é que nós devemos buscar dentro de nós tudo aquilo que a espiritualidade trabalha para nos engrandecer, para nos fazer crescer de alguma forma. E com isso, e através desse esforço para transformar os nossos vícios em virtudes, é fundamental. Porque virtuoso, na verdade, não é aquele que é bom, é o que procura ser bom. Isso é que é o virtuoso. E com isso, nós vamos ter uma ascensão. Os degraus, a caminhada, ela é nossa. As experiências são individuais, mas os resultados são coletivos. As nossas experiências são nossas experiências. Então, isso é fundamental. Então, eu queria agradecer a vocês a paciência, a tolerância, na verdade, agradecer o convite. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, e, em especial, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecermos ao Mestre amado Jesus, a esses mensageiros de luz, essas bênçãos que aqui são derramadas, que tocam profundamente o nosso coração, que, apesar, de repente, estejamos com alguma lesão, alguma abertura, que possa, através dessa abertura, dessa laceração, entrar a luz que emana do alto, para que ilumine o nosso coração, nos traga paz, e ao iluminar o nosso coração, ilumine quem está do nosso lado. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.